Nós cumprimentamos aos nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Você pergunta e o pastor responde. Identifica o nome do nosso programa, que vai ao ar toda semana pelos canais de YouTube, canal 126, 80 de Embratel e 85 Sky. Nas respostas às perguntas que normalmente são feitas por pessoas a respeito da Igreja Cristã Maranata, temos a oportunidade de dizer quem somos, evidenciando a nossa história, a doutrina que adotamos e pregamos, os nossos objetivos, a nossa responsabilidade social e com o meio ambiente enquanto instituição que somos. Neste programa, para participar do mesmo, temos a grata satisfação de ter conosco o pastor Josias Júnior, bem como o pastor João Cidade, que está conosco online. Pastor Josias, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastora Adaíso, paz do Senhor para você que nos assiste, que acompanha a nossa programação e esse programa de maneira especial. Hoje nós temos aí a grata satisfação de ter, o pastor Josias conosco e normalmente ele está aqui, na minha posição. E hoje eu tenho essa responsabilidade de entrevistá-lo. E Tamo eu junto. Que sou o discípulo do mesmo, eu me sinto honrado, pastor Josias, está aqui nesta posição. E o tema que estaremos tratando neste programa é um tema muito interessante, motivo de questionamento de todos, de várias pessoas que têm o desejo, têm a curiosidade de conhecer, saber como funciona. E o tema está relacionado às missões realizadas pela Igreja Cristã Maranata, Missão Amazônia e a Missão Sertão. E o pastor Josias, ele tem estado interagido nestas missões, com grandes experiências. E nós gostaríamos de ouvir o pastor Josias falar acerca de experiências que ele já viveu, nestas ações realizadas pela Igreja Cristã Maranata, que diz respeito à ação social, bem como evangelização. Pastora Adaíso, é interessante, você colocou muito bem, que muitas pessoas têm dúvidas, Como é que funciona, tem expectativa de como são esses trabalhos, tem curiosidade para saber como é que, e daí a adequação desse tema a esse programa. Mas é interessante, e eu creio que o pastor João Cidade vai poder fazer uma explanação da organização da missão, mas a Missão Amazônia, para você que está nos assistindo, ela é uma experiência notável e inesquecível, isso aí a gente pode dizer. É interessante que eu tive a oportunidade de participar das 4 primeiras edições, e a Missão Sertão, ela tem como base a forma de funcionamento da Missão Amazônia, e uma das coisas que, e assim eu já posso trazer como marco nas edições da missão, daquelas que eu fui, no retorno, quando nós já estamos voltando, é interessante que você vai para Belém, e aí falando sobre Missão Amazônia, vai para Belém, de Belém todos nos encontramos lá, tem invariavelmente um culto onde todo mundo recebe imposição de mãos, lá em Belém, depois no dia seguinte, logo bem cedo de madrugada, todos entramos no ônibus, vamos para o local do embarque, para o porto, e do porto sai ali o barco, embarcamos, aí todo um trabalho que é feito de carregar o barco, tanto com as malas, porque são 10 dias, pelo menos, numa situação de trabalho lá na Amazônia, lá dentro da Melgaço, no arquipélago de Marajó. Então, bagagens pessoais, equipamentos, porque são levados equipamentos, Adaís, para os cultos,
Exatamente. E remédios, medicamentos. Toda a alimentação consumida, alimentação, né? Toda que vai ser consumida, né? Porque é uma coisa que é interessante lá, é a questão da simplicidade da região e, por consequência da simplicidade, muitas vezes a própria preparação de alimento na região lá local gera alguns cuidados. Então a gente leva o alimento, leva as cozinheiras, todo mundo vai junto. Exatamente. Mas, pastor Josias, nós temos efetivamente muitas experiências para tratar, né, para falar e para transmitir acerca das missões, né, tanto a Amazônia quanto a Sertão. Mas, neste primeiro momento, nós vamos estar aqui respondendo algumas perguntas que coisa boa. Que chegaram, até porque a última missão realizada, a 11ª missão, gerou um desejo de todos aqueles que participaram, né, nos nossos meios de transmissão, que acompanharam aí ao longo de uma semana deste trabalho maravilhoso realizado, e muitos são aqueles que ficaram desejosos de participar, né? E as perguntas começaram a surgir, e daí a necessidade de nós fazermos este programa com o objetivo de trazer o esclarecimento. Mas nós faremos um corte aqui, né, para a participação do pastor João Cidade, que é presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata, que é a instituição que cria todas as condições para que as missões venham ser realizadas. Então, nós temos aqui uma pergunta para o pastor João Cidade, de um dos nossos ouvintes e telespectadores, qual a periodicidade e como é feita a divulgação desse trabalho. E aí essa pergunta é dirigida ao pastor João Cidade e ele vai estar nos respondendo. A paz do Senhor, pastor Adaíso, pastor Josias, telespectadores, queridos irmãos, é uma alegria estarmos com os irmãos neste programa. Você pergunta e o pastor responde. E hoje o tema, como o pastor Adaíso já apresentou, é a missão, as missões Amazônia e a missão Sertão. Falando sobre a periodicidade, essa primeira pergunta, falando sobre a periodicidade da missão Amazônia, irmãos, nós procuramos fazer esse trabalho de atendimento médico, social e de evangelização 2 vezes por ano. Procuramos ir no primeiro semestre, ali fora do período das chuvas daquela região amazônica. Então nós vamos no mês de maio, o mais tardar no final de maio, início de junho, e também vamos no mês de setembro, outubro, antes das chuvas começarem em novembro. Então essa é a periodicidade, a do primeiro semestre, final de maio, início de junho, e a do segundo semestre, ali setembro, mais tardar outubro, é quando fazemos então a segunda missão, a missão do segundo semestre. Isso falando, irmãos, da missão Amazônia. Já a missão Sertão, nós não temos, né, essa questão de chuvas por causa da navegação ali, barco, essas coisas. Então a missão Sertão, nós não temos essa questão de periodicidade. Nós entramos em contato, fazemos contato com a coordenação local e dentro das disponibilidades ajustamos entre a missão Sertão e a missão Amazônia. A segunda pergunta, que diz respeito à divulgação, irmãos, a divulgação ela é feita por meio de uma circular que é enviada pelo portal do presbitério. Como as circulares de evangelização do mês de março, das crianças, intermediários e adolescentes, no mês de abril, dos jovens, a circular dos vizinhos, dos colegas de trabalho, assim é feita uma circular enviada por meio do portal, onde ali estão todas as informações para que os irmãos leiam ali, se tomem conhecimento do trabalho e possam então fazer ali o envio da sua inscrição. Há todo um processo depois de análise, ficha a ficha que é enviada, e nós tomamos conhecimento das fichas, entramos em contato com os pastores, fazendo o acompanhamento,
para que então o grupo seja formado. Então essa é, né, a resposta, né, de como é feita a divulgação. Pastor Adaíso, pastor Josias. Dando continuidade, o pastor Josias, nós tivemos o privilégio de estar na primeira missão, né? Tivemos essa grata satisfação que foi desbravar. Realmente algo notório, marcante. Eu lembro que no decorrer do percurso, né, naquela oportunidade nós utilizamos uma embarcação lenta, né, que despendeu de Belém até Bagre, que foi a primeira cidade em que nós iniciamos as nossas atividades ali. Foram aproximadamente 20 horas de navegação. 20 horas de viagem, exatamente. Navegação. E, né, muito embora o tempo despendido e obviamente, né, o cansaço, mas não tirou a alegria e o comprometimento de todos aqueles envolvidos, né? Eu gostaria que você trouxesse alguns fatos notórios, né, daquela missão. Foi uma parceria, você falou da embarcação, foi uma parceria com uma instituição, a Sociedade Bíblica do Brasil, que nós fizemos aquela primeira edição, e nós usamos uma embarcação dessa instituição que ela é adequada para a assistência social. Ela já tinha estruturada com consultórios, médico, odontológico, ela tinha sido recém-reformada, mas, como você falou, era muito lenta. Ela, inclusive, no seu formato, que é um formato de tipo balsa, né, porque ela pode encostar na beira do rio para fazer um atendimento, ela tem essa possibilidade de atracar na beira do rio por causa da parte de baixo da embarcação que é apropriada para isso. Mas muito lenta. E, de fato, foram 20 horas. E é muito interessante porque foi a primeira vez que esse grupo se conheceu, que se reuniu. E naquela viagem, Adaíso, nós tínhamos, além da tripulação do barco, né, que fazia o piloto do barco, o pessoal que ajudava ele lá, a cozinheira no barco, além da tripulação do barco, tinha uma assistente social que foi com a gente, que nos acompanhou naquela viagem. Porque era a primeira vez que a gente ia e ela ia fazer esse trabalho assim, de mostrar como era a relação com as pessoas, a aproximação, que ela já estava mais ou menos acostumada com esse trabalho. E, embora houvesse pela primeira vez a participação de várias pessoas do Brasil, né, na área de saúde, na área da evangelização e tudo mais, eu me lembro que ela me procurou e disse assim: eu não estou acreditando que é a primeira vez que vocês se veem, porque a maneira como vocês conversam, a integração, a sinergia que vocês têm, a sintonia que vocês estão, é como se vocês já se conhecessem há muito tempo. E, Josias, é interessante, nós vivemos ali a doutrina de corpo. A gente vive isso. A gente vê na prática aquilo que a gente vive nas igrejas. Né? Aquilo que nós pregamos, nós vivemos, né? Ou seja, nós estávamos ali reunidos, pessoas de vários pontos do país, nós não tínhamos tido contato, né? Não conhecíamos, mas a relação espiritual, a ação do Espírito Santo que nos envolvia, nos conduzia, transmitia para aqueles que não nos conheciam a consciência de que nós nos conhecíamos há muito tempo. Exatamente. Né? Que nós estávamos juntos há muito tempo. Nós chegamos em Bagre à noite, né? Eu dei uma tropeçada, caí, bati a cabeça. Sofri um pequeno acidente, na verdade um livramento, mas um pequeno acidente, isso não impediu que a gente... Pelo menos eu estava cercado de médicos, né? O Dr. Orlando fez uma cirurgia perfeita, cirurgia plástica que ficou perfeita, te renovou, inclusive. Me renovou, né? Me deixou mais novo. Um abraço pro Dr. Orlando, Pastor Orlando, Pastor, né? Orlando. A época não era ainda, né? Era ungido. Era ungido, hoje já pastor, um abraço, Pastor Orlando, que é lá do sul do Brasil, né? Orlando Loss, né? Isso.
Mas assim, foi algo de muito interessante. A gente viveu experiências ali muito interessantes, experiências com as crianças, né, que uma irmã começou a tocar louvor, ensinar louvor para uma menininha ali onde nós estávamos atracados, né? E daqui a pouco de uma viraram 5, 10, e aí quando foi no culto, no último culto nós fizemos evangelismo, tinha mais de 100 crianças ali cantando louvor, que foi aprendido, crianças da região, né? Nós não levamos crianças no grupo, crianças da região. Ô Josias, eu lembro, olha, eu acredito que esse programa não vai ser o suficiente para nós estarmos atendendo as demandas e o número de perguntas que surgem, de questionamento. Mas eu acho interessante, prudente aqui, trazer uma experiência que marcou aquela missão. Eu lembro que o pastor Danilo estava no Trapiche, né? O Trapiche é um local onde se atraca os barcos e descarregam mercadorias. Um local bem simplório lá aliás, me permita, tudo que você que está assistindo, tudo que você imaginar em termos de estrutura, lá é muito mais simples. Né? É uma realidade muito mais simples. Isso. É tanto que o pastor Daís falou, é um trapiche. É uma plataforma com um telhadozinho, uma cobertazinha. Muito simples. A iluminação é uma gambiarrazinha de lâmpadas. É muito simples. Sim. E nós utilizamos ali para fazer o culto. Né? Nós fizemos o culto, improvisamos o local, tínhamos a autorização ao poder público, eles nos autorizou a fazer o culto. Eu lembro que o pastor Danilo estava lá entregando a mensagem, e a mensagem era a boda de Caná. Boda de Caná. Aí no decorrer da mensagem, quando ele menciona e o vinho acabou, entra um senhor que estava muito embriagado e assentou no meio estava lá atrás, sentou atrás, numa cadeira atrás, e quando ele disse, e o vinho acabou, esse cidadão levanta e diz, quando, mano? Eu cheguei agora e o vinho acabou? Aliás, é um cidadão que era conhecido na cidade por sempre andar nessas condições. Aí os irmãos foram lá, aquietaram ele, né? Não, pediram para ele ficar tranquilo, né? E logo em seguida, né, no decorrer da mensagem, o Danilo disse, e Jesus transformou a água em vinho. Aí ele levantou novamente, agora eu quero. Aí mais uma vez, acalmou ele, né? Final do culto, orou com ele, né? E explicou para ele o que se tratava, o vinho, que a operação ali tratava de um casamento, né? O Jesus presente, a alegria permanece, a cada dia é mais intensa a alegria. E o interessante que, muito embora nas condições em que ele estava, né, embriagado, mas no dia seguinte ele voltou. E ele voltou sóbrio, bem arrumado, trajado. E aí nós perguntamos, e você entendeu a mensagem? Ele disse, eu entendi. Eu entendi que eu preciso convidar Jesus para fazer parte do casamento. Ou seja, ele estava vivendo um momento de conflituoso na casa dele, e muito embora o estado de embriaguez, né, ele entendeu a mensagem, né, que ele precisava ter Jesus na casa dele para aqueles problemas que ele estava vivendo, era exatamente porque ele não estava convidando Jesus para fazer parte da família dele. É isso aí. Né? Então, é muito interessante, são algumas experiências que foi realmente marcante, né, naquele momento, e aquele homem ele saiu dali consciente que ele precisava convidar Jesus para fazer parte da casa dele. E estava ali, não estava em umas condições de estar no culto, mas e que nós entendemos que se o Senhor permitiu que ele fosse ali, é porque o Senhor tinha uma bênção para a vida dele, e o Senhor queria realizar uma operação de transformação que, efetivamente, isso ocorreu e o nome do Senhor foi glorificado
Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Amém? Mas nós temos ainda algumas outras perguntas que nós gostaríamos de fazer para o pastor João Cidade. Pastor João Cidade, uma outra pergunta, né, que chegou de pessoas que têm participado das programações da nossa rádio e TV, qual o critério para integrar as missões, né? E além da Missão Amazônia, existem outros projetos missionários realizados pela ICM? Nós gostaríamos que o pastor João Cidade trouxesse esse esclarecimento. Pastor Adaíso, então, voltando um pouquinho aí na nossa conversa, só um comentário aí sobre aquela questão aí da queda do Josias, né? Ali o pastor Orlando que fez aquela sutura, aquela pequena cirurgia. Pastor Josias agora ele pode falar como Paulo, né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas vamos lá, respondendo essa questão de qual critério, né, para participar ali das missões. O principal critério, irmãos, é a participação na escola bíblica dominical. É a integração do irmão à escola bíblica dominical. Então, o entendimento do momento profético que estamos vivendo, o ensino que é transmitido ali na escola bíblica dominical, trazendo esse entendimento do momento profético que estamos vivendo, é muito importante quando nós vamos fazer esse trabalho de evangelização, quer ali na Missão Amazônia, quer na Missão Sertão, já respondendo aí a segunda pergunta, qual outro projeto que a Igreja Cristã Maranata conduz por meio da Missão Cristã Maranata, a Missão Internacional Cristã Maranata. Então, é essa integração à escola bíblica dominical. E o pastor, né, quando uma ficha é preenchida, o pastor ali lança, né, as suas observações a respeito do irmão, da integração do irmão, da participação do irmão na igreja, se ele é um instrumentista, se ele é participante, por exemplo, do outro trabalho de evangelização que a igreja faz, que é o Evangelho Sem Fronteira, se ele é do grupo de louvor, se ele toca algum instrumento, o exercício de dons espirituais. Todas essas informações são muito importantes na hora que nós vamos fazer ali a preparação, né, da equipe. Os irmãos vejam, nós somos um grupo pequeno, não temos muitas condições de levarmos muitas pessoas, né? O barco é pequeno, então nós precisamos concentrar em pequenas pessoas, num pequeno grupo, tudo aquilo que a gente tem na igreja. Por exemplo, você tem uma professora que ela se inscreve como professora, então tem uma outra pessoa que se inscreveu como professora e instrumentista. Então, essa irmã que é professora e instrumentista, ela agrega uma função que vai nos ajudar nesse pequeno grupo. E se essa professora de crianças, além de ser professora, tocar um instrumento, e ela ainda sabe Libras, isso nos ajuda, né, ainda mais. Então, é do grupo de intercessão, o exercício de dons espirituais, tudo isso, né, nos ajuda muito no trabalho, e essas são as informações que nós utilizamos para formar o grupo ali e depois colocarmos diante do Senhor. Contar uma experiência aqui, irmãos, a respeito disso. Uma vez que nós estávamos preparando o grupo para uma das missões, já tínhamos ali o grupo formado, 45 ou 50 irmãos, e reunimos um grupo de pastores aqui de São Paulo, onde eu estou pastor, pedi a eles que me ajudassem na consulta, e o Senhor concedeu um dom espiritual na hora que nós estávamos consultando os nomes. O Senhor mostrava que aquela folha com os nomes, ela era mergulhada numa bacia de prata onde havia óleo. E quando aquela lista era retirada, alguns números eles boiavam. Era o número, por exemplo, o número 3, o número 10 e o número 15. E o Senhor dizia assim, esses precisam ser substituídos. Então, nós levamos diante do Senhor, buscamos a direção do Senhor
para a formação desse grupo, usando um critério que é sempre a direção do Senhor e a integração do grupo às atividades da igreja, principalmente a escola bíblica dominical. Pastor Josias, pastora Daíso. Pastor Josias, eu gostaria que você ainda fizesse uma menção daquela experiência do Jonildo. Foi muito interessante porque o Jonildo, os pais dele foram... Na verdade, quando você chega num lugar como Bagre, Melgaço, aquelas cidades, na verdade, são pequenas cidades e algumas comunidades ribeirinhas. Breves já é considerada a capital do Marajó, já é uma cidade maior, mais estruturada, mas as demais são realmente lugares muito, muito ermos, muito longe. E você chega com essa oferta de uma ação social, e é interessante porque eles são tão receptivos, tanto à ação social como evangelística. Eles gostam de receber oração, eles gostam de serem assistidos. Mas a família do Jonildo veio ao barco. E o Jonildo, ele tinha uma situação por conta de um acidente que ele sofreu, que, obviamente, que o Dr. Frechedas, que foi quem atendeu ele... Exatamente, um ortopedista. Um ortopedista, ele vai usar termos técnicos para explicar, mas ele tinha como se fosse um pseudo-joelho, né? Ele já tinha um problema numa perna, uma perna menor do que a outra, uma má formação genética, mas além disso eles sofreram um acidente que houve uma fratura, essa fratura não foi tratada e acabou gerando uma nova articulação ali na perna dele. Então era um caso assim de muito pouca probabilidade de se resolver, né? A não ser por uma prótese. Ou, como o Dr. Frechedas chamava, uma órtese. Né? Mas isso é uma coisa que, além de ser muito cara, você demanda uma equipe, uma empresa especializada para fazer e tal. Nós estávamos na Amazônia. E o Dr. Frechedas, ele preparou ali com papelão, lembro. Né, com gás e tal, e ele montou uma órtese, né, de papelão. Lembro. E o Jonildo saiu andando. Né, foi uma coisa muito interessante. Nós temos imagens, inclusive, disso, dele já usando essa órtese. E não parou por ali. Aquela situação do Jonildo sensibilizou tanto o Dr. Frechedas que quando ele voltou para São Paulo, a base dele, ele acabou por propor para uma empresa fazer, e isso foi ofertado, né, sem custo. A empresa produziu e numa próxima viagem ele levou já a órtese ou prótese, bom, enfim, definitiva já, né, e o Jonildo passou a ter uma vida muito próxima do normal, brincar, correr, jogar bola. Sim, inclusive... Numa outra oportunidade que nós retornamos a Bagre, nós tivemos a alegria de vê-lo, né? Brincando, né? Jogando bola, né? Com a órtese. Pastor Josias, o tema realmente é muito interessante, né? Nós já estamos findando o nosso tempo e nós vamos continuar num outro programa tratando do tema, porque nós temos ainda outros questionamentos feitos por nossos ouvintes e que nós precisamos responder, tá? Mas nós encerramos aqui o nosso programa, queremos agradecer àqueles que nos acompanharam e solicitamos que você que tenha alguma dúvida, deseja esclarecimento, escreva, encaminhe o seu questionamento, porque o programa é para responder os seus questionamentos, dirimir as suas dúvidas. Nós estamos aqui exatamente para isso. Amém? Nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.